Boa tarde a todos, a todas, né? Por estarmos hoje aqui reunidos para conversarmos sobre o nosso tão querido brasileiro, né? Romancista, nosso João Guimarães Rosa, né? E nascido em 1908 e tão presente, né? Na nossa vida. Isso é que é se perpetuar, né? Uma amostra de como que é se perpetuar no nosso meio, no meio da psicanálise e de todos nós como pessoas, né? Como humanos. Ele foi um escritor, diplomata, novelista, romancista, contista e médico brasileiro, considerado por muitos, né, o maior escritor do século XX. Eu vou pedir que, por favor, desliguem os microfones, por causa da microfonia, né? Bom, a produção, né, como sabemos, estávamos conversando um pouco antes, como a produção do Guimarães Rosa é uma produção vasta, né? Sendo sua obra-prima, o Eterno Sertão, né? O Grande Sertões Vereda, e algumas outras obras dele que se tornaram filmes, quer dizer, ele se tornou presente, né, no século XX, no século XXI, e devido à importância da pessoa, não só da pessoa como um escritor, mas também como pessoa mesmo, né? Ele é uma pessoa que teve... Maria Luísa depois vai falar um pouco disso, né, Maria Luísa, a importância dele, inclusive ao lado da mulher, não é? Estávamos conversando também, junto ao Deus, né? A mulher dele, a Araci. Araci. Araci foi uma pessoa também muito importante ao lado dele, né? Que ajudou, dando no passaporte, né? Não colocando a religião para que os judeus pudessem entrar, né? E se livrar do que eles estavam passando. Então, ele tem um peso muito grande também na nossa história, né? De um modo geral, né? Bom, e como eu já disse, obras dele também se tornaram filmes, e realmente ele é um grande pensador, um grande escritor, né? Como já falei, um diplomata. E para falar de Guimarães Rosa, nada melhor, sendo uma psicanalista, e no caso, né, a Maria Luísa Salomão, que é colega nossa da sociedade, para falar dele. É uma estudiosa, né, ela tem a sua cadeira no vou falar já, acho que eu vou na Academia de Franca, onde ela mora, né? A Maria Luísa tem a sua cadeira, o seu assento 21 na Academia de Letras, né? Na cadeira 21 de Guimarães Rosa. Então, é uma pessoa que a gente recebe com muito carinho, com muito prazer, para conversar sobre Guimarães Rosa. Eu vou apresentar agora a Maria Luísa. A Maria Luísa ela é membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Como eu já falei, ela é membro da Academia de Letras, lá de Franca, né, onde ela mora, e tem a cadeira 21, de Guimarães Rosa. Mediadora de leituras no projeto Degustação Literária há 6 anos, indo para frente, né, agora em 22, né, Maria Luísa? Na Biblioteca Municipal de Franca. Ela é docente nos cursos da Diretoria Regional da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, cuja nossa diretora regional está aqui hoje com a gente, a Glaucia Furtado. Ela é coordenadora também de grupos de estudos, atualmente com estudos da obra de Freud e de Christopher Bolas. Ela é docente do curso de pós-graduação Lato Sensu em Psicanálise pelo Centro Universitário UniFACEP. Então, é um prazer receber e nosso reconhecimento
e junto a nossa gratidão por você ter aceito o convite para estar aqui hoje entre nós, para nos deliciar, né, falando de Guimarães Rosa. Não, já vai falar. Eu insisto, por favor, que vocês desliguem o microfone. Tem algum microfone que está ligado, da Lucy Mansur. Da Jéssica. Ah, é da Jéssica? A Jéssica também, não, os dois. E a Fernanda Silva também. É Jéssica e a Lucy. E a Fernanda Silva. Eu já mandei mensagem no bate-papo, mas acredito que nenhuma delas... A Fernanda fechou agora, falta a Lucy fechar. Lucy Mansur, falta, tá aberto ainda. Mas melhorou, ó, porque estava 3 microfones ligados, estavam 3. Então, é com muito prazer que vamos ouvir agora a nossa Maria Luísa Salomão. O prazer é todo meu, Jurenice. Fiquei muito feliz com o convite do Núcleo de Santos, né? Me chamar de novo, né? Porque ano passado eu falei sobre a Clarice, né? Que eu já tinha feito o meu TCC em especialização em letras, eu fiz sobre a Clarice Lispector, né? Fiz uma imersão. E me chamar de novo, eu falei, bom, então eles gostaram, né? Se me chamaram de novo, é porque eu agradei, né? Você esteve aqui no centenário, né, da Clarice Lispector. Sim. O núcleo, eu, inclusive, não disse, mas o Núcleo de Psicanálise de Santos e Região, que te convidou e te recebe com muito, muito prazer. Então, fiquei muito feliz, viu, com esse novo convite. E falar do Guimarães Rosa, para mim, é muito importante, né? Ele é meu patrono, né, na cadeira 21, aí da academia, que eu já estou há bastante tempo nessa academia. E o Guimarães Rosa, eu concordo plenamente com a Adélia Prado, quando ela diz que o Grande Sertão Veredas é a Bíblia dela, né? Eu leio e releio muitas vezes, né, o Grande Sertão Veredas. Inclusive, eu tenho um problema com o Rosa, né? Quer dizer, a Clarice eu consegui ler a obra toda. Quando eu preparo um autor, também na degustação literária, em geral eu tento esgotar a obra, né? O Guimarães Rosa eu não consigo. Por quê? Porque eu leio e releio os mesmos contos, né? Leio e releio o Grande Sertão Veredas. Esse na verdade, é um pedido que o Guimarães Rosa faz, né? Ele diz que uma leitura só não basta. Isso é uma epígrafe de Tutameia, que foi o último livro que ele publicou em vida, né? E então eu acho que tem muito a ver com a psicanálise também, né? A gente precisa dessa repetição, né? E com ele é tanta sabedoria concentrada que não dá mesmo para a gente esgotar em uma leitura tudo que está ali. Por quê? Também porque, eu falo por quê, mas não é bem por quê, né? É que o Guimarães Rosa, por isso que nós duas escolhemos essa frase, a Jurenice, né, que está no folder, da palavra que nasce do amor da gente, né? Ele tá, na verdade, se desculpando com os críticos que ficavam muito em cima desses neologismos que ele criava, né? E, na verdade, não eram todos neologismos, né? Eram palavras também de arcaísmos, palavras também que existem no dicionário. Não é? Só que ele gostava muito de dicionário, então ele lia muito dicionário, inclusive ele sabia muitas línguas, né? Mas é um número assim assombroso de línguas que ele sabia, ele era um poliglota, né? Ele falava português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, lia sueco, holandês, latim e grego, com dicionário do lado, né? Entende alguns dialetos alemães, porque ele foi diplomata na Alemanha, né? Que a Jurenice estava contando, né? Quer dizer,
ele e Araci até se arriscaram a vida, né, salvando muitos judeus. Araci tem na placa dos justos em Israel o nome dela inscrito, né, por tudo que ela fez para poder tirar os judeus lá da Alemanha, na perseguição nazista, na Segunda Guerra. Então, ele estudou a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituânio, do polonês, do tupi, nosso, né? Do hebraico, do japonês, do tcheco, do finlandês, do dinamarquês. E bisbilhotou ainda a respeito de outras línguas. Quer dizer, então, quando o Guimarães Rosa escolhe uma palavra, é coisa séria, é coisa grave. Talvez na mesma dimensão que nós, analistas, escolhemos as palavras quando a gente quer focar em algum aspecto do paciente, né? Às vezes a palavra vem mesmo, né? Intuitivamente. Então ele fala desse nascimento, né, da palavra que ele busca original, né? Dentro do coração, do amor dele, né? É bonito isso, né? Que a palavra que nasce do amor dele, né? Então, por que ele fazia isso? Ele falou, não é por esnobismo que eu faço isso, né? Que eu sei e vou buscar no original. É que tem palavras, isso é muito verdade, né? Que não são traduzíveis, né? De uma língua para outra. Né? Nós temos, por exemplo, a palavra saudade, né? Que é traduzida de outras formas para o inglês, para o francês, mas não é a mesma coisa, né? Do sentido que nós damos para a palavra saudade. E assim vale para as línguas, né? Então, o Guimarães Rosa, ele nasceu em Cordisburgo, que é uma cidadezinha e que eu fiz questão de conhecer, né? Eu fiquei encantada, gente. Assim, eu acho que todos nós devemos ir em Cordisburgo, né? Porque Cordisburgo, assim como tem a Flip, né? Lá também tem uma semana rosiana em Cordisburgo e se reúne várias pessoas especialistas do Brasil inteiro, né? Que vão lá dar palestras e tal, mas principalmente aconteceu um movimento lá em Cordisburgo, que eu tenho a impressão que onde estiver o Rosa, ele deve ficar maravilhado, porque eles fizeram um trabalho com os jovens, adolescentes da cidade, chamado Miguelins. Esses Miguelins, né, que é baseado na obra Miguelin, né, que é autobiográfica do Guimarães Rosa, que ele sempre chorava quando relia, né, o Guimarães Rosa, e os Miguelins, eles declamam de cor trechos, né, trechos do Grande Sertão, contos, né, trechos do Miguelin, e sempre em cenários onde o Guimarães Rosa falava. Então, as pessoas vão para esses cenários e lá é declamado trechos da obra dele, né? E eu dificilmente choro em público, sabe? Eu quase nunca. Mas eu chorei. Eu chorei vendo uma garota negra declamando a morte do irmão do Miguelin, né? O dito, né? Do livro. Assim, é uma emoção, uma coisa assim, e foi na casa onde nasceu Guimarães Rosa, né? A casa onde ele nasceu fica em frente à estação rodoviária de Cordisburgo e era uma venda. Então, o pai dele, ele tem várias cartas com o pai dele, né? Ele sempre pedia, mesmo morando fora, na Alemanha e em vários lugares, né, que ele foi como diplomata, na Colômbia, ele pedia para o pai escrever, contar os causos das pessoas de Cordisburgo, né? E isso sempre foi um alimento para ele escrever a obra. Ele também se alimentou visitando muitos vaqueiros, né? Ele tinha uma relação muito próxima com os vaqueiros. Ele mesmo dizia que era um vaqueiro, né? E ele dizia que
O homem do sertão, para ele, era o homem da sabedoria, né? Então, o sertão, para ele, é o que está dentro de todos nós, né? E, então, o narrador dele também é muito peculiar, né? O narrador dele fala de um coletivo, né? É um narrador que é plural. Não é exatamente, quando ele fala o eu, esse eu não é bem o eu individual, né? Então, ele vai tentando fazer renascer esse homem coletivo, né, desde o começo, desde o primeiro livro de contos dele, Sagarana, que ele publicou em 46, que, aliás, tem até uma anedota, né, porque esse livro de contos que ele concorreu, e o voto que colocou ele fora, né, do concurso foi do Graciliano Ramos. Ele estava com um pseudônimo Viator e o Graciliano vetou, né, depois ele mesmo, Graciliano, revelou, né, que teve um encontro com o Guimarães Rosa, e onde o Guimarães Rosa conversou com ele, falou, eu sou o Viator, né? E o Graciliano ficou assim, embasbacado, bem constrangido, né, claro, porque foi um estouro, né, a chegada do Guimarães Rosa na literatura brasileira, mas não só brasileira, como disse a Jurenice, ele chegando mesmo, né, ele chegou para a literatura mundial. Então, o Antônio Cândido, que na época era jovem, assim como ele saudou a Clarice Lispector, por isso que ele foi um grande crítico literário, né? Assim como ele saudou a Clarice no primeiro no primeiro livro da Clarice também, que foi por volta daí também, né? O Perto do Coração Selvagem, ele também saudou o Guimarães Rosa, né? Como sendo um grande, um gigante, tanto quanto Flaubert, tanto quanto Dostoiévski, né? Tanto quanto Goethe, né? Ele colocou o Guimarães Rosa nesse patamar, né? De literatura supra, né? Bom, então, eu não quero falar demais, não, viu? Porque senão depois não dá tempo de eu ler a obra. Exatamente, eu fui descobrindo, nessa função de mediadora de leitura, que a maior homenagem que a gente pode fazer para um autor é ler a obra, né? Então, eu preparei três textos para vocês, né? Dois são de primeiras histórias, porque eu queria focar na poesia, né? De como ele entendia o que era poesia, né? E como ele encarnou em personagens. Dois estão em primeiras histórias e um está em Ave Palavra, que é um livro póstumo, que ele não estava, ele chegou a profetizar que iria morrer, né? Guimarães Rosa, quando eu estive em Cordisburgo, eu conversei com algumas pessoas que até conheceram, né? Que eram jovens e conheceram. Diz que o Guimarães Rosa, ele andava na rua rindo sozinho, conversando com ele sozinho, né? O Guimarães Rosa, ele tinha algo de bruxo mesmo, como a Clarice, né? Tinha alguma coisa muito especial na vida dele, né? E ele ele diz, né, que ele disse quando ele entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1963. Ele só foi tomar posse em 1967. Ele não queria tomar posse porque ele dizia que ele achava que não iria aguentar a emoção, né? E dito e feito, né? Ele tomou posse no dia 16 de novembro de 1967 e morreu
no dia 19 de novembro de 1967, de um ataque fulminante, né, cardíaco. Né? Ele já era doente, mas ele estava, inclusive ele avisou os amigos que ele combinou sinais, né, se ele não fosse aguentar, né, a emoção, o que os amigos poderiam fazer para ajudá-lo, né? Enfim, uma alegria fulminante, né? A gente pode dizer, né? Bom, então eu não quero falar muito, mas depois na conversa a gente pode falar mais coisa, porque eu, como apaixonada que sou, eu já li muita coisa, muitos críticos literários, né, a respeito dele, venho lendo, né, ao longo de muito tempo. Então a gente pode conversar um pouco. Eu tenho um monte de anedotas dele, da vida dele, mas eu acho que isso eu gostaria de apresentar a obra, né? E a obra, os contos dele não são curtos e não são fáceis, né? Como ele cria também as palavras, são palavras que nós não estamos muito acostumados, né, a ouvir. Então, também vai exigir um pouco de vocês, né, no ouvir aqui de mim. Eu só queria ler para vocês, antes de começar a ver a obra, eu queria ler para vocês um diálogo que ele teve muito interessante com o tradutor alemão dele. Ele era muito grato a esse tradutor, né? E tem a correspondência dele com o tradutor alemão, que eu recomendo para vocês, quem interessar, que vale muito, muito a pena. O tradutor alemão dele essa entrevista não foi com o tradutor, foi com o Günter Lorenz, né? Essa entrevista vocês acham, viu? No YouTube, não é muito difícil de achar, não. Mas ele diz assim: quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para essas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros, como o sofrimento dos homens. Eu acho que isso vale muito para apresentar um pouco dele, né? Então, eu queria, não sei o que você acha, Gerenice, mas eu estou pensando em passar mesmo já para a obra, né? Para a obra dele, né? O que vocês acham? Tudo bem? Ótimo. Vamos para as profundezas escuras. Vamos ser crocodilos. O que ele repete, né? Vamos ser crocodilos, né? Então, vamos lá. Bom, ele morreu com 59 anos. Eu quero começar com um conto que eu gosto muito, que eu leio e releio. Demorei um tantinho para ir desdobrando ele dentro de mim, né? E eu queria falar umas palavras que às vezes podem soar diferentes, né? Enquanto eu estiver lendo, eu não quero interromper para falar das palavras. Então, eu vou falar antes, né? Tem uma palavra que ele usa que eu não conhecia, né? Às vezes vocês já conheciam, né? Que chama suasibilíssima. Suasibilíssima quer dizer persuasiva. Vem de vem de persuadir, né? Persuadir é através, né? Então, essa suasibilíssima é uma palavra que eu nunca tinha ouvido falar. Fecha o microfone. Eduardo, fecha o microfone, por favor. Obrigada. Patranhar é mentira, dizer mentira. Patranhar, né? É outra palavra. Bom, acho que é só. O resto, acho que tudo bem. Então, eu vou começar.
tem 15 minutos, tá? Então, se alguém quiser pegar uma água, né, para aguentar um pouco a leitura, tá? Então, chama A Menina de Lá. Já começa com o título, né? A Menina de Lá. Sua casa ficava para trás da Serra do Minho, quase no meio de um brejo de água limpa, lugar chamado o Temor de Deus. O pai, pequeno sitiante, lidava com vacas e arroz. A mãe, uruguaiana, nunca tirava o terço da mão, mesmo quando matando galinhas ou passando descompostura em alguém. E ela, menininha, por nome Maria, Nininha, dita, nascera já muito para miúda, cabeçudota e com olhos enormes. Não que parecesse olhar ou enxergar de propósito, parava quieta. Não queria bruxas de pano, brinquedo nenhum, sempre sentadinha, onde se achasse, pouco se mexia. Ninguém entende muito o que ela fala, dizia o pai, com certo espanto. Menos pela estranheza das palavras, pois só em raro ela perguntava, por exemplo, ele churugou? E vai ver quem e o que jamais se saberia. Mas pelo esquisito do juízo ou enfeitado do sentido, com riso imprevisto. Tatu não vê a lua, ela falasse. Ou referia histórias absurdas, vagas, tudo muito curto, da abelha que se voou para uma nuvem, de uma porção de meninas e meninos sentados a uma mesa de doces, comprida, por tempo que nem se acabava, ou da precisão de se fazer lista das coisas todas que no dia por dia a gente vem perdendo. Só a pura vida. Em geral, porém, Nininha, com seus nem 4 anos, não incomodava ninguém e não se fazia notada, a não ser pela perfeita calma, imobilidade e silêncios. Nem parecia gostar ou desgostar especialmente da coisa ou pessoa nenhuma. Botavam para ela comida, ela continuava sentada. O prato de folha no colo, comia logo a carne ou ovo, ou torresmos, do que fosse mais gostoso e atraente. E ia consumindo depois o resto, feijão, angu, arroz, abóbora, com artística lentidão. De vê-la tão perpétua e imperturbada, a gente se assustava de repente. Inha, o que você está fazendo? Perguntava-se. E ela respondia, alongada, sorrida, moduladamente. Eu tô fazendo. Fazia vácuos. Seria mesmo seu tanto tolinha? Nada a intimidava. Ouvia o pai querendo que a mãe coasse um café forte e comentava-se sorrindo. Menino pidão, menino pidão. Costumava também dirigir-se à mãe desse jeito. Menina grande, menina grande. Com isso, pai e mãe davam de zangar-se. Em vão, Nininha murmurava só. Deixa, deixa. Suazibilíssima, murmurava só. Deixa, deixa. Inábil como uma flor. O mesmo dizia quando vinham chamá-la para qualquer novidade. Dessas de entusiasmar adultos e crianças, não se importava com acontecimentos. Tranquila, mas viçosa em saúde. Ninguém tinha real poder sobre ela. Não se sabiam suas preferências. Como puni-la? E bater-lhe não ousassem. Nem havia motivo. Mas o respeito que tinha por mãe e pai parecia mais uma engraçada espécie de tolerância. E Nininha gostava de mim. Conversávamos agora. Ela apreciava o casacão da noite.
cheinhas. Olhava as estrelas, deléveis, sobre-humanas. Chamava as estrelas de estrelinhas pia-pia. Repetia, tudo nascendo. Essa sua exclamação dileta em muitas ocasiões, com o deferir de um sorriso. E o ar? Dizia que o ar estava com cheiro de lembrança. A gente não vê quando o vento se acaba. Estava no quintal vestidinha de amarelo. O que falava às vezes era comum, a gente é que ouvia exagerado. Alturas de Urubuir. Não, ela só dissera, altura de urubu não ir. O dedinho chegava quase no céu. Lembrou-se de Jabuticaba de Vem Me Ver. Suspirava depois. Eu quero ir para lá. Aonde? Não sei. Aí observou. O passarinho desapareceu de cantar. De fato, o passarinho tinha estado cantando. E no escorregar do tempo, eu pensava que não tivesse ouvindo. Agora ele se interrompera. Eu disse, a avezinha. De por diante, Inhinha passou a chamar o sabiá de senhora vizinha. Eu tinha respostas mais longas. E eu? Tô fazendo saudade. Outra hora falava-se de parentes já mortos. Ela riu. Vou visitar eles. Ralhei, dei conselhos, disse que ela estava com a lua. Olhou-me zombaz. Seus olhos muito perspectivos. Ele te churugou? Nunca mais vi Inhinha. Sei, porém, que foi por aí que ela começou a fazer milagres. Nem mãe, nem pai acharam logo a maravilha repentina, mas tia Antônia, parece que foi de manhã. Nininha só sentada, olhando nada diante das pessoas. Eu queria o sapo vir aqui. Se bem a ouviram, pensaram fosse um patranhar, o dos seus disparates, de sempre. Tia Antônia, por vezes, acenou-lhe com o dedo, mas aí reto, aos pulinhos, o ser entrava na sala, para os pés de Inhinha, e não o sapo de papo, mas bela rã brejeira, vinda do verduroso, a rã verdíssima. Visita dessas jamais acontecera. E ela riu, está trabalhando um feitiço. Os outros se pasmaram, silenciaram demais. Dias depois, com o mesmo sossego, eu queria uma pamonhinha de goiabada, sussurrou. E nem bem meia hora chegou uma dona, de longe, que trazia os pãezinhos de goiabada, enrolada na palha. Aquilo quem entendia? Nem os outros prodígios que vieram se seguindo. O que ela queria que falava, súbito acontecia. Só que queria muito pouco. E sempre as coisas levianas e descuidosas, o que não põe, nem quita. Assim, quando a mãe adoeceu de dores, que eram de nenhum remédio, não houve fazer com que Inhinha lhe falasse a cura. Sorria apenas, segregando seu deixa. Não a podiam despersuadir. Mas veio vagarosa, abraçou a mãe e a beijou. Quentinha. A mãe, que a olhava com estarrecida fé, sarou-se então, num minuto. Souberam que ela tinha também outros modos. Decidiram de guardar segredo. Não viessem ali os curiosos, gente maldosa e interesseira com escândalos, ou os padres, o bispo, quisessem tomar conta da menina, levá-la para a sério convento. Ninguém, nem os parentes, de mais perto devia saber. Também o pai, tia Antônia e a mãe nem queriam versar conversas. Sentiam um medo extraordinário da coisa, achavam ilusão.
O que o pai aos poucos pegava a aborrecer era que de tudo não se tirasse o sensato proveito. Veio a seca maior, até o brejo ameaçava de esturricar. Experimentaram então pedir a Nhinhinha que quisesse a chuva. Mas não pode, ué. Ela sacudiu a cabecinha. Instaram-na, que senão se acabava tudo, o leite, o arroz, a carne, os doces, as frutas, o melado. Deixa. Se sorria, repousada. Chegou a fechar os olhos, ao insistirem no súbito adormecer das andorinhas. Daí a 2 manhãs, ela quis. Queria o arco-íris. Choveu. E logo aparecia o arco da velha, sobressaído em verde e o vermelho, que era mais um vivo cor-de-rosa. Nininha se alegrou. Fora do sério, à tarde do dia, com a refrescação, fez o que nunca se lhe vira, pular e correr por casa e quintal. Adivinhou o passarinho verde? Pai e mãe se perguntavam. Esses os passarinhos cantavam, deputados de um reino. Mas houve que a certo momento tia Antônia repreendesse a menina. Muito brava, muito forte, sem usos, até a mãe e o pai não entenderam aquilo, não gostaram. E Ninha Branda tornou a ficar sentadinha, inalterada, que nem se sonhasse, ainda mais imóvel com seu passarinho verde pensamento. Pai e mãe cochichavam contentes, que quando ela crescesse e tomasse juízo, ia poder ajudar muito a eles, conforme a providência de certo prazia que fosse. E vai, Nininha adoeceu e morreu. Disse que da má água desses ares, todos os vivos atos se passam longe demais. Desabado aquele feito, houve muitas diversas dores, de todos, dos da casa. Um de repente enorme. A mãe, o pai, a tia Antônia, davam conta de que era a mesma coisa que se cada um deles tivesse morrido por metade. E mais, para repassar o coração, de se ver quando a mãe desfiava o terço, mas em vez das ave-marias, podendo só gemer aquilo de menina grande, com toda ferocidade. E o pai alisava com as mãos o tamboretinho em que Nininha se sentava tanto, e em que ele mesmo se sentar não podia, que com o peso do corpo de homem o tamboretinho se quebrava. Agora precisavam de mandar recado ao arraial para fazerem o caixão e aprontarem o enterro, com acompanhamento de viagens e anjos. Aí, tia Antônia tomou coragem, carecia de contar. Naquele dia, do arco-íris da chuva, do passarinho, Nininha tinha falado despropositado, desatino. Por isso, com ela ralhara o que fora. Que queria um caixãozinho cor-de-rosa, com enfeites verdes brilhantes. A agouraria. Agora era para se encomendar? O caixãozinho assim? Sua vontade? O pai, em bruscas lágrimas, esbravejou que não. Ah, que se consentisse nisso, era como tomar culpa, está ajudando ainda a Nininha a morrer. A mãe queria. Ela começou a discutir com o pai. Mas, no mais choro, se serenou. O sorriso tão bom, tão grande, suspensão num pensamento que não era preciso encomendar, nem explicar, pois havia de sair bem assim, do jeito, cor-de-rosa, com verdes funebrilhos, porque tinha de ser, pelo milagre, o de sua filhinha em glória.
Santa Nininha. Então, bem rosa, né? Quando nada está acontecendo, é um milagre, né? Essa é a frase dele também. O que vocês me dizem? Quem é essa Nininha? Os personagens do Rosa, principalmente em primeiras histórias, são todos personagens que a gente nem pode chamar de louco, porque em primeiras histórias tem uma frase que ele diz: ou todos são loucos ou ninguém é louco, né? Então são crianças, velhos, mendigos, tem até um ET, né? Um extraterrestre. Então são pessoas que estão fora do centro, digamos assim, né? Não podem ser consideradas normais, mas não dá para a gente chamar de loucas, né? Tem Soroco, né, nessas primeiras histórias que todo mundo deve conhecer, né? Tem Famigerado, né? E tem outros contos, né, também aí. Todos personagens assim, né? Ai, que de repente triste, né, Diva? A Diva está falando. Diva foi minha colega lá da USP, já tem 47 anos já. Então, o que vocês me... Ela está dirigindo, ela não pode falar. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Se alguém quiser comentar, abre o microfone e pode falar, não precisa escrever no chat, não. Pode ficar à vontade, né? Enquanto vocês vão pensando, eu vou falando também, né? Porque o que o Guimarães queria, né? Para ver se esquenta um pouco, né? As ideias. Se as ideias cozinham melhor, né? Entro em banho-maria. Mas ele diz o seguinte, que os contos dele são críticos. Tem uma crítica literária que falou uma coisa interessante, né? Ele começa com o cenário, né, que é a moldura, depois passa para o argumento, e depois a psicologia dos personagens, mas ele sempre termina, o final, com uma transcendência, né? Uma questão ética, né? Que não é moral, claro, né? Mas ele diz que a linguagem é o espelho da personalidade. Lembra um pouco o Bio, né? A gente vê. Né? O escritor deve ser o que ele escreve. Ele dizia que quem se sente responsável pela palavra ajuda o homem a vencer o mal. Então, sempre, em todos os contos dele, a palavra tem total poder, né, de virar, da peripécia, né? Então, ele dizia que ele tinha horror ao efêmero e ele escrevia para o infinito. A Silvana está saindo, deixando um abraço para todo mundo. Ele fala uma frase tão bonita, ele fala assim: o segredo da vida irrompe como o rio descendo as montanhas. É uma imagem forte, né? Parece, né, Maria Luísa? Fala. Parece assim, ele fala sempre de uma forma despretensiosa, né, da criança, ficando com as palavras, levado da linguagem, né? Mas, de repente, acaba com os momentos de epifania, né? Tem alguma... Se você for observar, né, aquela fala, ela tem muito sentido, né? Mas é uma linguagem muito pessoal mesmo, e como muitas vezes a gente se enrola nas palavras, não entende o que o outro está dizendo, né?
E é isso mesmo, são palavras carregadas, né, de uma emoção, de uma intenção, de uma inspiração, mas ficam muito pessoais, né, muito pessoal, né, acho que ele coloca sempre isso, né. A seleção, a seleção do conto foi muito difícil, sabe? Porque falar assim, né? Sem ler, né? Porque a minha ideia como mediadora de leitura é que as pessoas ouçam mesmo, né? Porque, na verdade, o Grande Sertão Veredas, uma das formas de ler o Grande Sertão Veredas é ler em voz alta, porque é pura poesia, né? Porque tem uma sonoridade, né? Mas eu queria ler Tutameia, que foi o último dele publicado em vida, né? Mas Tutameia é um tanto de concentração de sabedoria, e cada palavra tem um lugarzinho exato, né? Ele dizia o seguinte, que ele não fazia realismo mágico, ele fazia álgebra mágica. Por quê? Que ele... Isso é bio, né, também. Ele falava, é indeterminado, mas é preciso, tem precisão, né? É um estilo próprio, né? É um método, ele dizia do método dele, ele dizia assim, meu método é o seguinte, é usar a palavra como se ela estivesse acabando de nascer e reduzi-la ao sentido original, né? Isso é psicanálise, né, gente? Pura. Mas ele gostava muito do Freud, ele lia também muito psicanálise, né? E isso que você está falando, Maria Luísa, faz jus à frase do cartaz, né? A palavra que nasce do amor, né? Como borboleta sai do bolso da paisagem, né? Quer dizer, a questão, como você estava falando, do sentimento, né? E da natureza, juntos, Sim. Né? Acompanhados. Sim, sim. Muito isso, muito mesmo, né? O Benedito Nunes, ele fala que o Guimarães Rosa, quando ele vai falar da natureza, dos bichos, eu até selecionei um texto do Ave Palavra, que é póstumo, né? Que é As Garças, né? E ele está falando de um bicho, de um pássaro, ele gostava muito de falar de pássaros, né? E quando ele fala de bicho, de animal, ele está falando como um naturalista, né? Mas não só, né? Porque tem muito da poesia, tem muito dessa observação, né? Que ele traz, né? Poética. Então, a natureza para ele não é só uma descrição, né? Alguém queria falar mais alguma coisa? Vocês gostaram do conto? Eu queria falar uma coisa, Maria Luísa, Eduarda. Fala, Eduarda. Bom, primeiro que gostei muito dessa leitura, essa palavra falada, cantada, né? Porque ela vai criando uma série de emoções no percurso dela, com a entonação, né? Então, a gente entra dentro dessa fala. E o fato dele falar ou de pessoas simples, ou de crianças, de mendigos, né, me fez pensar em algo que parece, é uma epifania no sentido de uma descoberta do mundo, né, da descoberta encantada, e que você vê e sente de uma maneira extremamente subjetiva. Eu acho que por isso que tem essas palavras, né, que criam novos sons, novos significados, que é desse nascimento espontâneo que cada um tem, que ainda não é tão mediado
pelo social, né? Porque a Sim. criança fala coisas muito engraçadas, né? Muito, muito. O Arnaldo Antunes, acho que tem até um livro que ele coletou de palavras feitas pelos filhos, né? Porque é muito poético mesmo, né? Tem coisas que a criança fala, né? É algo inventado, né? No sentido de, da descoberta do mundo, né? E ela é uma descoberta muito pessoal, né? Cheia de, né? Até o jeito dela falar bem lento, deixa, né? É como o fluir das coisas, da vida, do rio, né? Vamos dizer, é uma visão mais naturalista da vida, sem ainda estar contaminada pelo social. É isso que eu... Porque Sim, há uma tensão, né, do indivíduo e do social, mas na criança isso ainda é puro, né? É puro, assim, no sentido de não estar contaminado, né? que nasce, Então, né? e eles falam coisas engraçadas. Como o rio, né? Que desce a montanha, né? É. Quando eu trabalhei uma época com crianças pequenas são incríveis as coisas que elas falam, como elas falam, né? Então, eu tenho só para ilustrar, assim, uma delas, uma amiga, ela tinha uma filha, estava separada do marido, e começou a namorar uma pessoa que vinha, e o namorado vinha e ficava com a mãe, via a filha, ela era pequena, devia ter uns 5 anos, aí ela gostava muito dele. Aí um dia ele foi embora, ela virou para a mãe e falou assim: mãe, será que ele casa com a gente? Gente, eram as duas, era uma coisa só, mas a palavra já dava essa conotação, né? Sim. A gente era uma só. Exatamente. Então, É o narrador do Rosa, né? Ele muitas vezes ele fala a gente, né? Ele tem esse... Isso. Então, eu senti um pouco isso, assim, desse olhar encantado, né? Da Encantado. descoberta infantil. Obrigada, né, de você falar da interpretação, né? Mas a minha ideia, quando eu trabalho como mediadora, é que ninguém leia, né? Escute, né? Para poder ver a sonoridade, para poder exatamente entrar em contato com a poesia, né? Porque isso que você falou, Eduarda, tem muito a ver com o nascimento da poesia, né? A poesia e a psicanálise, né? Porque a gente também está em busca dessa palavra, né? Como diz o Manuel de Barros, a gente tem que escovar a palavra, né? Até achar esse sentido original, né? O poeta faz isso. Né? Tem uma outra coisa, também só em relação à poesia, que eu me lembrei, há um filósofo dos 700, Vico, ele era um filósofo napoletano, e ele falava que as antigas civilizações, quer dizer, ele tinha um jeito de falar isso, mas que elas não falavam, que cantavam. E os aedos também, eles falavam tudo de forma cantada, que era muito mais fácil gravar, assim como os miguelins, eu fui lá a gente foi com a Adélia, tudo, quer dizer, é uma forma ainda de levar um enlevo e tirar um pouco da concretude da vida e levar para sonhar, né? Porque é um embalo, É um né? embalo. E eu acho que é O isso que a ritmo, né? gente tem que captar. O ritmo. É o ritmo. Porque a poesia, ela precisa da música, né? Da música que é o ritmo, né? A verdade, ela vem ritmada, né?
ela vem como o nosso coração, né? Com ritmo, né? Com ritmo. Tudo que é verdadeiro tem ritmo. Né? Eu queria perguntar a vocês se vocês queriam mais uma. Se vocês aguentam mais uma ou a gente continua conversando sobre a Nininha. Eu tinha separado mais uma, mas essa é mais compridinha ainda, né? Chama Substância, é sobre o amor. Sobre a descoberta do amor. É lindo. Eu gosto. Né? Você está dizendo que é lindo e você está falando que é sobre o amor. Não tem como, né? Então, porque talvez as garças ficam para outro dia, né? Ou cada um pode procurar as garças depois, né? Mas esse tem 20 minutos. A Jéssica está falando como dizer não ao amor, né? É isso mesmo. Vamos dizer não ao amor. Vocês topam? Vamos lá. 20 minutos, tá? Então tá. Então vamos lá. Bom, deixa eu falar também algumas palavras, né? Ele transforma substantivo em verbo, verbo em substantivo, né? Esse é o jeitão dele. Adjetivo em substantivo, né? Esse é o processo dele. Não é propriamente um neologismo, mas é uma sintaxe diferente, né? Que a gente não está acostumado. Então, ele usa uma palavra aqui, alcanforar. Alcanforar vem de cânfora, que era muito usado medicinalmente, né, no interior, né? Então, ele pega a cânfora e transforma em verbo, né? Pubo é uma palavra também que eu nunca tinha ouvido, quer dizer fatigado, confuso, né? E acho que é só. Posso ir, então? Bom, a Eduarda me deu um aval aqui, diz que a minha interpretação tem uma cadência aí, né, que dá para, né? Quando eu comecei a ler o Guimarães Rosa, eu comecei a lembrar do meu avô. Meu avô foi... ele guiava carro de boi, né? Então, ele tinha esse jeito de falar, né? O que acontece, a genialidade do Guimarães Rosa é misturar esse erudito, né? Porque é um homem extremamente sofisticado, né? Mas com essas palavras que ele aprendia com os vaqueiros. Inclusive, ele dizia que quando ele tinha um problema grave, profundo, ele ia conversar com o vaqueiro, né? Ele não procurava nenhum intelectual, não queria saber de ninguém, ele queria ir lá para o meio do mato conversar com o vaqueiro, né? Então, esse texto chama Substância. Sim, na roça o polvilho se faz a coisa alva, mais que o algodão, a garça, a roupa na corda, do ralo as gamelas, da maceira as bacias, uma polpa se repassa para sentar no fundo da água e leite azulosa o amido, puro, limpo, feito surpresa. Chamava-se Maria Hesita. Datava de maio, ou de quando? Pensava ele em maio, talvez porque o mesmor de orvalho, da virgem, de claridades no campo. Eles se casavam, arrumavam-se festas. Numa ali anotara, ela, Flor. Não lembrava a menina, feiozinha, magra, historiada de desgraças, trazida havia muito para servir na fazenda. Sem se dar ideia, a surpresa se via formada. Se às vezes por assombro uma moça assim se embelezava, também podia ter sido no tanto e tanto. Só que a ele, Sionésio, faltavam folga e espírito para primeiro reparar em transformações.
Saíra da festa em começo, dada mal sua presença, pois a vida não lhe deixava cortar pelo sono, era um espreguiçar-se ao adormecer para poupar tempo no despertar. Para a azáfama de farinha e polvilho, célebres de data na região e longe os de Samburá, herdando-a de repente, seu Nésio, até então rapaz de madraças visagens, avançara-se com decisão de açoite a desmedir-lhes o fabrico. Plantava a vasta os alqueires de mandioca, que aliás, ali outro cultivo não vingava. Chamava e pagava braços, espantava no dia a dia o povo. Nem por nada teria adiantado atenção uma criaturinha, a qual Mariesita trouxera por piedade, pela ponta da mão, receosa de que o patrão nem os outros a aceitassem, a velha Inhatiaga, peneireira. Porque contra a menos feliz, a sorte sarapintara de preto portais e portas. A mãe, leviana, desaparecida de casa. Um irmão perverso, na cadeia por atos de morte. O outro, igual feroz, foragido ao acaso de nenhuma parte. O pai, razoável bom homem, delatado com a lépara e prosseguido, de certo para sempre, para um lazareto. Restassem-lhe nem afastados parentes, seja, receber a madrinha de luxo e rica, mas que pelo lugar apenas passara, agora ninguém sabendo e onde, se vivia. Tá. A Grami vai por o... Tá? Precisa comprar uma telinha que ele estava falando para mim. Gisele, Gisele, isso, obrigada. Acolheram-na em todo caso, menos por direta pena, antes da compaixão de Inhatiaga. Deram-lhe, porém, ingrato serviço de todos o pior, o de quebrar à mão o polvilho, nas lajes. Sionésio, de tarde de volta, cavalgava através das plantações, se a meio galope, se a passo, mas sôfrego, descabido, olhando quase todos os lados. Ainda num domingo não parava, pois, apenas por prazo e em certas casas onde lhe dessem ao corpo consolo, atendimento de repouso. Lá mesmo, por último, demoravam menos. Prazer era ver aberto, sob o fim do sol, um mandiocal de verdes mãos. Amava o que era seu. O que seus fortes olhos aprisionavam. Agora, porém, uma fadiga, o em si mesmo. Sua cela se coçava de uso. Aqui a borraina aparecendo, tantas coisas a renovar, e ele nem sequer o tempo. Nem para ir de visita no Morro do Boi, a quase noiva, comum no sossego e paciências da terra, em que tudo se relevava pela medida das distâncias. Chegava à fazenda. Todavia, esporeava. O quieto completo na Samburá. No domingo, o eirado e o engenho desertos, sem eixo de murmúrio. Perguntara a Inhatiaga pela sua protegida. Ela parte o polvilho lá nas lajes, a velha resumira. Mas, e até hoje, num serviço desses, ao menos agora mudassem. Ela é que quer, diz que gosta. E é mesmo, com efeito. A Inhatiaga sussurrava. Sionésio, saber que ela, de qualquer modo, pertencia e lhe dava ali, influía-lhe um contentamento. Ele era a pessoa manipulante. Não podia queixar-se. Se o avio da farinha se pelejava ainda rústico, em breve o poderia melhorar, meante muito por máquinas, dobrar quantidades. Demorara para ir vê-la. Só no pino do meio-dia, de um sol do qual o passarinho fugiu. Ela estava em frente da mesa de pedra.
Aquela hora, sentada no banquinho rasteiro, esperava que trouxessem outros pesados, duros blocos de polvilho. Alvíssimo, era horrível aquilo. Atormentava, torturava, os olhos da pessoa tendo de ficar miudinhos, fechados, feitos de um tatu, ante a implacável alvura, o sol em cima. O dia inteiro o ar parava levantado, aos tremeluzes, e a gente se perdendo por um negrume do horizonte para temperar a intensidade brilhante, branca, e tudo cerradamente igual. Teve dó dela, pobrinha flor. Indagou, que serviço você dá? E era tola a questão. Ela não se fechou. Só o mal e mal, o boquinão abrir, o sorriso devagar, não se perturbava. Também, para um pasmar-nos, com ela acontecesse diferente. Nem enrugava o rosto, nem espremia, ou negava os olhos, mas oferecidos bem abertos, olhos desses de outra luminosidade. Não parecia padecer. Antes tirar segurança e folguedo do triste, sinistro, polvilho, portentoso, mais a maldade do sol e a beleza. Tão linda, clara, certa, de avivada carnação e airosa, uma iazinha, moça feita em cachoeira. Viu que sem querer lhe fazia cortesia. Falou-lhe o assunto fora de propósito, que o polvilho ali na Samburá era muito caprichado, justo, um dom de branco, por isso para a fábrica valia mais caro, que os outros por aí feiosos, meio tostados. Depois foi que lhe contaram. Tornava ainda a cavalo, seu coração não enganado, como sendo sempre desiguais os domingos. De tarde, aí que as rolinhas e os canários cantavam. Se bem ele ali o dono, sem abusar da vantagem. De suas maneiras, menina, me senti muito agradado. Repetia um futuro, talvez, dizer. A Maria Zita. Sabia hoje a alma, do jeito e ser dela, diversa dos outros. Assim que chegara lá com os vários sem remédios de amargura, do oposto mundo e maldições, sozinha de se sufocar, aí então por si, sem conversas, sem distraídas beiras, nenhumas aportar aquele serviço, de toda a despreferência o trabalho pedregoso, no quente feito boca de forno, em que a gente sente engrossar os dedos, os olhos inflamados de ver, no deslumbrava. Assoporava-se sob refúgio, ausenciada? Destemia o grado cruel polvilho de abater a vista, intacto branco, antes como a um alcanforar o fitava de tanto gosto, feito a uma espécie de alívio, capaz de a desafligir, de muito lhe dar, uma esperança mais espaçosa. Todo esse tempo, sua beleza de onde vinha? Sua própria, tão firme pessoa, a imensidão do olhar, doçuras, se um sorriso, artes como de um descer de anjos. Sionese nem entendia, somente era bom a saber feliz apesar dos ásperos. Ela, que dependendo de um aceno, se é que ele não se portava alorpado nos rodeios de um caramujo, estava amando mais ou menos. Se outros a quisessem, se ela já gostasse de alguém, as asas dessa cisma o saltearam. Tantos na faina, na Samburá, namoristas, e as festas, a ideia lhe doía. Mesmo de afigurar proseando com os próximos no facilitar, porém o que ouviu aquietava-o. Ainda que em graça para amores, tão formosa, ela parava a cobro de qualquer deles de más ou melhores intenções. Resguardavam os seus ares de sangue, temiam a herança da lepra.
do pai, ou da falta de juízo da mãe, de levar dos fogos. Temiam algum dos assassinos, os irmãos, que inesperado de a toda hora sobrevive vigiando por sua virtude. Acautelavam. Assim ela estava salva. Mas a gente nunca se provê segundo garantias perpétuas. Sionésio passara a frequentar nas festas princípios afins. Não que dançasse, desgostava daquilo, a folgazar. Ficava de lá, de olhos postos em feito urubu tomador de conta. Não a teria acreditado tão exata em todas essas instâncias. O quieto pisar, um xoxozinho úmido, prolongado, o jeito de pôr sua cinturinha nas mãos. Feliz pelas pétalas, Juriti nunca aflita. A mesma que no amanhã estaria de frente da mesa de laje, partindo o sol, nas pedras do terrível polvilho, os calhaus, bitelões. Se dançava era bem, mas as muito poucas vezes. Tinham-lhe medo, a doença, incerta sob a formosura. Era bom uma providência esse pejo de escrúpulo, porque ela se via conduzida para não se casar nunca, nem podendo ser doidivão, mas precisada de restar na pureza. Sim, do receio não se carecia. Mariesita era a para se separar limpa e sem jaças, por cima da vida e de ninguém. Nela homem nenhum tocava. Sem embargo de que ele a queria para si, sempre por sempre. E ela havia de gostar dele? Também tão, certamente. Mas no embaraço de inconstantes horas, as esperanças velhas e desanimações novas, de entre momentos, passava por lá sem paz de vê-la, tinha um modo mordido de admirar, mais ou menos de longe. Ela no seu assento raso, quando não de pé, trabalhando à mão, ambas. Servia o polvilho, a ardente espécie singular, secura límpida, material arenoso, a massa daquele objeto. Ou o que vinha ainda molhado, friável, macio, grudando-se em seus belos braços, branqueando-os até para cima dos cotovelos, mas que toda a vida de sol sim brilhava. Os raios reflexos que os olhos de Sionésio não podiam suportar machucados, tanto valesse olhar para o céu e encarar o próprio sol. As muitas semanas castigavam-no. A miúde nem conseguia dormir, o que era ele mesmo contra ele mesmo, consumição de paixão, romance feito. De repente, na madrugada, animava-se a vigiar os ameaços de chuva, erguia-se aos brados, acordando a todos. Apanhar polvilho! Apanhar polvilho! Corriam, em confusão de alarme, reunindo sacos, gamelas, bacias para receber o polvilho, posto no ar, nas lajes, onde no escuro da noite era a única coisa a afirmar-se, como um claro de lagoa d'água. Rodeado de criaturas estremunhadas e aflitas, mal podia divisá-la no polvoroso, mas contentava-o sua proximidade viva, quente presença, aliviando-o. Escutou o que dela falhasse. Se não é no que não espera, a mãe ainda amanhece por ela. Ou a senhora madrinha. Salteou-se. Sem ela, de que valia a tirada trabalheira? O sobreesforço? Crescer os produtos? Aumentar as terras? Vê-la, quando em quando. A ela, a única Maria no mundo. Nenhumas outras mulheres mais no repousado. Nenhuma outra noiva na distância. Devia então pegar a prova ou o desengano, fazer a ação de a ter, na sisuda coragem, botar beiras em seu sonho. Se conversasse primeiro com a minha Tiaga. Achava, estapeou aquele pensamento contra a testa, não receava a recusação, consigo forcejava, queria e não podia, dava volta a uma coisa, os dias iam, passavam as coisas, pretestadas. Que temia, pois, que não sabia que temesse? Por vezes pensou, era ele mesmo, são?
Tinha por onde a merecer? Olhava seus próprios dedos, seus pulsos, passava muito as mãos no rosto. A diverso tempo dava o bravo, tinha raiva a ela. Tomara a ele que tudo ficasse falso, fim. Poder se desentregar da ilusão, mudar de parecer, pagar sossego, cuidar só dos estritos de sua obrigação, desatinada, mas no disputar do dia, criava as agonias da noite. Achou-se em lágrimas, fiel. Por que então não dizia as nem eis? Andava de mente tropeçada, pubo, assuntando o conselho em deliberação tão grave, assim de cão para luar? Mas não podia, mas veio. A hora era de nada e tanto, e ela era sempre à espera. Afoito, ele lhe perguntou: você tem vontade de conformar o rumo da sua vida? Falando-lhe de muito coração. Só se for já. E com a resposta, ela riu, clara e quentemente. De certo que sem a propositada malícia, sem menosprezo. Devia de ter outros significados a rir em seus olhos sacis. Mas, de repente, ele se estremeceu daquelas ouvidas palavras, de um susto vindo de fundo, e a dúvida, seria ela igual à mãe? Surpreendeu-se mais. Se a beleza dela, a frutice da pele tão fresca, viçosa, se fosse por um tempo, mas depois condenada a engrossar e se escamar aos tortos e roxos de estragada doença, o horror daquilo sacudia. Nem aguentou admirar, no momento, sua preciosa formosura traiçoeira, mesmo sem querer, entregou os olhos ao polvilho que ofuscava na laje em vez do sol. Ainda que por um instante, achava ali um poder, contemplado, de grandeza, dilatado repouso, que desmanchava em branco os rebuliços do pensamento da gente atormentados. A alumiada surpresa. Alvava. Assim. Mas era também o exato, grande, o repentino amor, o acima. Sionésio olhou mais, sem fechar o rosto, aplicou o coração, abriu bem os olhos, sorriu para trás. Maria Zita socorria a linda claridade. Ela. Ele veio para junto. Estendeu também as mãos para o polvilho, solar e estranho. O ato de quebrá-lo era gostoso. Parecia um brinquedo de menino. Todos o vissem nisso. Ninguém na dúvida. E do seu coração se levantou. Você, Maria, quererá a gente, nós dois, nunca precisar de se separar? Você comigo, vem e vai? Disse e viu. O polvilho, coisa sem fim. E ela tinha respondido: vou demais! Desatou um sorriso. Ele nem viu, estavam lado a lado, olhavam para a frente, nem viam a sombra de Inhatiaga, que quieta e calada lá no espaço do dia. Sionésio e Maria Zita, a meios olhos, perante o refulgir, o todo branco. Acontecia o não fato, o não tempo, silêncio em sua imaginação. Só o um e outra. Um em si juntos. O viver em ponto sem parar. Coração-mente. Pensamento, pensamor. Alvor. Avançavam parados. Dentro da luz, como se fosse no dia de todos os pássaros.
Eu acho o máximo esse dia de todos os pássaros, gente. O apaixonado é um excêntrico, né? Nós sabemos disso. Na psicanálise, né? Interessante o termo, né? Esperança mais espaçosa. É bonito isso, Falando, né? né, da imensidão do olhar e tal, quando você foi falar do sentimento de esperança, né? Você falou a esperança mais espaçosa. A Cassandra gostou da leitura, obrigada, Cassandra. Mas é lindo isso, esperança mais espaçosa, né? Pensa amor, olha que lindo, pensa amor. Coração-mente, é tudo junto, sabe? A palavra coração-mente. Ele fez um advérbio, em vez de falar cordialmente, né? Que é a palavra formal, né? Do dicionário, ele fala coração-mente. Ele transforma o coração em advérbio. No modo coração. É. Né? Mas vocês perceberam como que o cenário tem tudo a ver, né? Era uma moça historiada de desgraça, pai com lepra, mãe meio puta, irmãos assassinos, perversos, e ela lidando com a alvura, né? Com a mandioca, né? Quer dizer, essa mandioca é muito bonito, né? Esse trabalho, né? Com a mandioca, né? Que é um alimento, né? Um alimento primitivo, né? Nós aprendemos a comer mandioca com os índios, né? Os índios nos ensinaram a comer mandioca. Era o alimento principal dos índios, né? Maria Luísa, já cheguei. Fala, Diva. E aí, já que você tocou na questão da mandioca, você sabe que a minha família é de Capitinga, aí pertinho de Franca, né? E a minha tia fazia mandioca. Então, eu me lembro, quando você leu, eu me lembro muito desta lida, né? Que todo mundo se juntava para ralar a mandioca, para botar lá naqueles girais, né? Para secar, e de fato essa imagem dessa brancura reluzente aí que ele fala, não sei se foi bem esse termo que ele usou, a mim me remeteu, assim, à minha infância, né, e adolescência, que eu cresci vendo essa lida, né, e a lida não era para vender o polvilho, era para consumir, né, para fazer pão de queijo, para fazer biscoito de polvilho e etc., né, era uma coisa que ia da mandioca até o biscoito de polvilho na mesa, né? Era todo o processo e ali ele era muito coletivo, né? Tinha que ser, né? Igual pamonha. Gente, uma vez eu fui tentar fazer pamonha, eu fui tentar fazer sozinha, ninguém quis me ajudar, com 7 espigas de milho. Eu fiquei das 8 da manhã às 6 da tarde, fazendo pamonha, são vários, é um milho processo espalhado no corpo inteiro. Cada um fica numa função, tem a pessoa que rala, tem a pessoa que coa, tem a pessoa que enche a coisa, e tem uma que cuida da fornalha lá, que vai cozinhar a pamonha, né? Enfim, a mandioca é a mesma coisa. Assim, eu não conhecia esse conto, me remeteu aí essa lida, porque Capitinga é Minas Gerais, né? Não é lá para o norte, mas é para o sul, mas que eu achei muito bacana, e a figura, né? Essa figura que ele traz, assim, muito emblemática do povo mesmo de lá, né? Das pessoas que a gente conhece, cada uma com a sua marca, com a sua idiosincrasia, e quando ele faz essa reflexão, será que ela vai ficar igual a mãe dela? Né? Então, achei muito bacana. Para mim, assim, foi um deleite de fim de tarde aqui. Que bom. Obrigada. Que bom. Porque o descobrir o amor, né? Ele vai levando a gente, né? Um esforço também para acompanhar, né? Quer dizer, esse processo, né?
de será que ela vai ter mancha, ela não vai ter mancha, como é que é, né? Que ela vai ser, né? Ele queria muito, ninguém queria, né? Uma pessoa assim, né? Mas quando você falou que ia ler alguma coisa do amor, eu pensei na velhinha como uma flor, que você fosse ler isso, não é? Mas, assim como a diva, eu também na infância tenho essas memórias. E o branco em cima do preto, porque aqueles tachos são pretos, né? Aquele contraste muito forte. E outra coisa que eu resgatei, meu pai era poeta, Manuel Cerqueira Leite, ele era professor de literatura na USP. E ele, quando fazia uma poesia, lá em casa tinha uma jabuticabeira no quintal, ele lia para a gente. Sim. E a gente era muito pequeno, tinha 6 anos, 7 anos, mas ele acreditava que estava transmitindo. Mais tarde eu pude aproveitar muito. E, por outro lado, os tios, né, Antônio Cândido, esse pessoal todo que frequentava a minha casa. Então, eu estou muito grata a esse encontro nosso, porque eu revivi muita coisa e muita emoção. Ah, que bom. Muito obrigada, viu, Julenice, por ter organizado, Maria Luísa. Que bom, Tereza. Tecendo tudo isso. Que bom ter você aqui. Então, meu pai era um contador de história, sabe? Meu pai, ele contava história, mas de um jeito tão legal, que quando ele ia contar a história para os netos, eu enfiava debaixo da cama e ia escutar também, porque eu tinha até ciúme, né, dos primos, porque ele reunia aquela cambada, né, de primo, e ele ia contar a história, e eu ficava com ciúme do meu pai, porque ele era um fabulista, né? O Guimarães, ele dizia que ele era um fabulista. Inclusive, o Drummond faz uma poesia, né? Para ele fala, quem é Drummond? Um fabuloso, um fabulista, né? Porque ele se chamava de fabulista, né? Ele falou, quem cresce no meio de uma literatura tão pura, né? Aqueles causos todos que ele ouvia, né? Na venda do pai, né? O pai e o pessoal ia lá beber, né? E comprar coisas e ficava contando causo, né? E meu pai era assim, sabe? Meu pai gostava de viajar comigo, então ele me punha para viajar, então a gente ia para muitos lugares. Minha mãe não ia eu. E aí ele ia contando os causos, porque meu pai era balconista de farmácia, meu pai tinha farmácia, mas ele desde muito cedo começou a trabalhar e ele trabalhava muito no balcão. Eu costumo dizer que ele foi um psicólogo, assim, para mim, né? Porque eu aprendi a conhecer gente, né? Meu pai conhecia muito bem gente, né? Porque no balcão de um comércio você conhece gente pra caramba, né? Porque as pessoas, né, se mostram, né, falam, né? Mas que bom você estar aqui, Tereza. Que bom, né? Lembrar da infância, né, gente? Porque o Guimarães Rosa fala muito dessa infância. Ele diz que é muito chato ser criança, né? Ele falava assim, não, Deus me livre ser criança. Tem sempre um adulto te atrapalhando, né? E realmente, hoje o Roland estava falando no encontro que eu assisti hoje de manhã, e ele estava dizendo, realmente, né, gente, ser criança não é fácil, né, é muita dor, né, às vezes eu falava muito isso quando eu dava palestra para professores e pais de alunos, né, eu falava, gente, ser criança não é fácil, não tem nada de alegre, não tem nada de paraíso perdido, não. É difícil ser criança, né? Porque tem muitas dores, abandonar o amor, né, da mãe, né, dividir esse amor, né, todas essas questões edípicas, né, e pré-edípicas, não é bolinho, né, não é bolinho elaborar isso, né? Renunciar, né, não é fácil, não. Você vai falar? Eu ia falar isso, como o amor permeia a vida, né? Que eu acho que lindos, as tuas escolhas, até depois fiquei pensando, por que será que você fez essas escolhas? Mas acho que ambos você está falando de amor, né? Como você lembrou agora. E acho que você também falou sobre o fazer palavras, né, do Rosa, e falou da palavra saudade. E aí eu lembrei uma fala dele, salvo engano, que
Saudade é ser depois de ter. Né? É isso mesmo. É isso mesmo. Uma vez eu escrevi, né? Meu pai morreu e eu escrevi um texto para ele, né? Assim, bem no dia dos mortos, né? No dia da... Eu falei, eu não vou visitar meu pai, porque ele não está lá, né? Onde ele está, né? Meu pai sou eu, né? Porque volta a ser, né? Volta a ser, né? Eu não tenho mais ele, mas eu sou ele, né? Também. Eu penso... Agora, por que eu escolhi, né? Eu fiquei pensando muito que nós estamos perto do Natal, né? Então, eu achei que nós tivemos um ano muito difícil, muito duro, né? E o que torna mais duro esse ano, sinceramente, eu ando pensando muito, é que a perspectiva não é melhor, né? Para o ano que vem. As perspectivas são difíceis, vai ter essas eleições, eu tenho muito medo desse presidente nosso ser reeleito. Eu acho que está destruindo o país, né, em vários planos, meio ambiente, cultura, educação, está tudo muito destruído. Então, eu não sou partidária, eu não sou nem de um lado nem do outro, não estou em nenhum extremo. Mas eu fiquei pensando, gente, muito difícil esse ano, né? E a gente tem que fazer a esperança ter mais espaço mesmo, né? E o único espaço que a gente pode fazer, o Eduardo está dizendo aqui, precisamos de uma manhã de esperança, né? E o único espaço que a gente pode ter é realmente o amor que a gente carrega, né? A Miriam falou aqui que que a minha fala foi musical, né? E deixou um abraço para todos também. Então, eu ensaio, sabe? Eu não sei de cor, mas eu ensaio. Eu ensaio muito, porque tem que ter, né? Essa música, né? Porque, apesar de ser impresso a palavra, né? A obra do Rosa, ele resgata a oralidade, né? Do povo brasileiro, né? Isso a gente não pode deixar morrer, né? Nós, com a psicanálise, nós somos orais, né? A gente também trabalha com o oral, né? Então, a gente tem essa tarefa, esse ofício bonito, né? Difícil, mas bonito. Fala, Glócia. Você fala com amor, né? Percebe? E resgata mesmo. Então, a gente fica, assim, alimentado, né? Eu estou hoje corrido, cansado, estou aqui, mas, assim, estou abastecida, né? Falei, olha, é muito legal, é muito gostoso mesmo. Ótimo a Janice ter organizado, chamado, e eu ter conseguido chegar, porque é um momento amoroso, né? Que fala, assim, de uma forma muito profunda do simples, né? Do cotidiano, daquilo que a gente não vê, mas que está aí, né? É muito bonito. E que precisa ver, né? Então é gostoso, né? O sertão é dentro da gente. O sertão é dentro da gente. Lembra da outra? Foi isso, né? Exatamente. É verdade. Eu concordo, né? Eu fico assim encantada, Maria Luísa, com a sensibilidade com que a sua voz, através da sua palavra, da sua delicadeza, da sua profundidade, a voz que você vai nos levando a sonhar junto, a caminhar e assim percorrer esses espaços maravilhosos na voz de Guimarães Rosa, não é? Pelo amor, o encanto, o desencanto, a esperança, a gente vai, assim, junto com você e na voz dele,
Olha, parabéns, querida. É sempre maravilhoso te ouvir. Eu agradeço bastante também a Jurenice, a Lurdinha, a Juliana, colegas de Santos, por essa tarde maravilhosa que a gente pôde desfrutar junto com vocês. Obrigada. Olha aqui, a Jéssica falou uma coisa bonita aqui, ó. A afetividade de Maria Luísa ultrapassa a barreira do virtual e chega de mansinho ao nosso lado. Entramos nos contos de maneira tão gostosa que não dá vontade de sair. Ai, que lindo, Jéssica. Me emocionei agora. Porque, de fato, é isso que eu sinto com Rosa, sabe? Acho que se eu conseguir transmitir isso, eu fico feliz, porque é isso que eu sinto, né? Tem hora que eu escrevo assim no livro, meu Deus, que bom que você existiu, e existe, né? Porque ele disse, quando ele escreveu o discurso de posse, né, que foi o último, né, escrito dele, ele disse que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas, né? E é esse encantamento que ele passa, né? Pela escrita, né? Continua vivo, o danado, continua vivo. Né? Você nos trouxe um... Fala, Lurdinha, você não abriu o som. Abre o som. Ainda não. Isso. O rosa encanta mais algumas pessoas do que outras, isso, né? E você é encantada sempre. Não só com o Rosa, com a Clarice, com outros poetas, e eu me sinto privilegiada de conviver com uma pessoa encantada como você. Eu sou muito grata pela sua generosidade em compartilhar conosco momentos tão, assim, revigorantes, né? Final de ano, estamos todos cansados, e um encontro desse, acho que rejuvenesce a nossa alma. Muito obrigada. Nossa, é isso aí. Você me deixou emocionada agora, hein? Que delícia. Com esse alimento que recebemos, né? O alimento na alma, que maravilha, nós temos que, infelizmente, terminar, né, o nosso encontro, estamos mais do que na hora, né? É difícil, mas eu tenho que interromper, todos já falaram o quanto que é bom, o quanto que é gostoso, o quanto é prazeroso ouvir a Maria Luísa, a gente sonha, né, ouvindo a Maria Luísa, então é uma maravilha, é um prazer muito grande. E eu fico nessa função de ter que cortar esse prazer, que não é nada bom, mas tenho que ter essa função, né? Então, em nome, Maria Luísa, do Núcleo de Psicanálise Santos e Região, nós agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade em estar conosco hoje, nessa sua entrega tão amorosa, afetuosa, querida, né? Que você canta com as suas palavras, né? Muito obrigado. E eu desejo boas festas a você e a todos os colegas que estão aqui, e um 2002 de muita esperança espaçosa. Muita esperança. 2002. 2022. Você só atrasou 20 anos, viu? Só. Um espaço muito grande dentro de nós, né? Para o sentimento da esperança. Que bom. Um grande abraço a todos. Eu também quero desejar, viu, gente? Um ano de muita fé, viu? Nós precisamos de fé. Isso. Eu acho que o Guimarães Rosa, ele era um homem místico, como o Bion também, né? Era um homem místico. Todos os grandes escritores, eu acho que, né, tinham algo de místico, né? E eu quero que a gente tenha muita fé, né? Muita fé.
Deixa eu só falar uma coisinha. A Globo está anunciando uma minissérie com a história da Aracy Carvalho. Vocês viram? Que legal. Não, não vi, não. Que legal. Acho que tá para começar aí, eu não fixei, mas parece que está bem bonita. E a atriz que vai representá-la é parecida com ela, incrível, porque ela era uma mulher muito bonita, né? Ela era. E a atriz é bem parecida com ela, achei. Rosa também, era um homem bonitão, Rosa, bem bonito. Ele era gordinho, né? Porque ele adorava comer. Quando ele era pequeno, ele foi para um colégio muito bom, né, lá mineiro, mas ele não quis ficar porque a comida era ruim. Ele queria, e ele protestava toda vez que o café da manhã vinha pão com manteiga e café, ele ficava louco da vida, ele queria comer torresmo, carne, o café da manhã dele era de vaqueiro mesmo. Então, Rosa adorava comer, como todo bom canceriano, né? Adorava comer. Mas, olha, gente, muito obrigada, viu? Obrigada de novo, viu, Gerenice, pelo convite. Nós que agradecemos imensamente a sua disponibilidade no final de ano, né, que nós estamos todos já cansados e já estamos assim, bem na reta final, né? E nós pudemos te receber aqui. Nossa, realmente começar um 2022 com esperança, né? Com esperança no afeto, no sentimento, na palavra, na vida. Eu acho que é na vida, né? E no amor. No amor. É isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos abrir o microfone e bater palmas para a Maria Luísa. Dela, pelo amor e carinho. Obrigada. Obrigada, gente. Beijos. Beijos. Muito bom, viu? Então, um abraço.